E aí, meus casinhas, como é que vai a vida? Eu tava só esperando acabar esses eventos que envolviam meu mano Covinhas pra poder vir aqui falar de Mob Psycho. E só pra ninguém ser pego de surpresa, eu vou comentar sobre as coisas que aconteceram até o episódio 6 dessa terceira temporada. Em questão de acontecimentos, essa temporada não é lá muito empolgante, pelo menos não em comparação com a segunda, onde tinha não só um vilão, mas sim toda uma organização criminosa por trás para que o mob derrotasse. Ainda assim, essa temporada é muito boa quando se trata do crescimento e amadurecimento pessoal do próprio mob. Depois da luta contra o Mogami lá na segunda temporada, o Shigeo teve o seu amadurecimento já, onde ele começou a se impor até mesmo contra o Reigen, por exemplo, e depois disso tivemos a luta dele contra o chefe da Garra. Agora, nessa temporada atual, é quando a gente vê como esses eventos afetaram o dia a dia do mob, pois com isso o garoto percebeu que é o protagonista de sua própria vida e que não quer ter arrependimentos. Ele está sendo mais assertivo e se impondo mais durante as discussões, pois é que a gente consegue observar durante o festival escolar, por exemplo, onde o grupo inteiro dele queria fazer um trabalho bem meia boca, do tipo, coloca um lençol na cabeça e fica tudo certo. Mas ele não aceita essa ideia. Todo mundo ali trabalhando pra caramba e o grupo dele ia fazer um bagulho tão vagabundo assim, então ele quebra a cabeça, fica pensando sem parar e consegue usar a luta contra o grande rei Yokai de inspiração, levando em conta o próprio rei Yokai, seus servos, o local onde eles estavam escondidos, enfim. Com isso, ele acaba tomando a liderança de seu grupo e consegue fazer uma parada maneirinha pro festival escolar, tá ligado? E justamente por conseguir fazer um trabalho bem feito, que a gente percebe que o próprio mob está feliz e talvez até mesmo orgulhoso por aquele resultado. Não só isso, como seu próprio comportamento do dia a dia vai mudando. Por exemplo, ele conseguiu até mesmo falar com a Tsubomi com a maior naturalidade do mundo, tratando ela como apenas mais uma garota e não como a deusa pela qual ele era apaixonado naquela escola. Aliás, nesse mesmo episódio, ele interage normalmente com todas as garotas que aparecem na frente dele, sendo personagens que já apareceram antes ou até mesmo amigas da Tsubomi, com as quais ele nunca tinha trocado nenhuma palavra até então. Quando o mob percebe que está conversando com as garotas com mais naturalidade, o próprio começa a se achar mais, tá ligado? Inclusive é quando a gente tem o nascimento do mob Giga Shed. Ele realmente começa a se sentir mais popular e fica se achando um pouquinho com isso. E então, agora é quando chegamos na parte do Covinhas, que até então ele estava sumido dentro dessa temporada. No final da segunda temporada teve o surgimento daquele brócolis gigante, mas muitas pessoas que não sabiam disso começaram a cultuar esse brócolis como se fosse uma divindade, tanto que ele recebeu o nome de Árvore Divina. As pessoas rezavam e até dedicavam sua energia em prol dessa árvore. Sendo assim, o Covinhas se aproveitou dessa energia e começou a absorver ela para si próprio, ficando muito mais forte, tá ligado? E justamente pela árvore ser cultuada, ter mais de 500 mil de seguidores e ter o potencial desse número crescer ainda mais ao redor do mundo inteiro, sendo por essas razões, o Covinhas percebeu que aquela era a sua chance de se tornar o tão sonhado Deus, tá ligado? De conseguir o poder de Deus. Coisa que o Covinhas sempre almejou e até tentou alcançar quando criou a religião Hahaha. Com essa possibilidade infinita de poder em mãos, é quando ele vai até o mob querendo conversar sobre isso, em mais uma tentativa de tentar convencer o garoto a se unir a ele, tá ligado? Para que os dois ficassem no topo do mundo. Mas o mob não dá foda para o que o Covinhas quis dizer, cara. Ele basicamente nem conversa com ele sobre isso. Aliás, o mob é até meio ignorante aqui, cara. O Shigeo conta pra ele sobre o que aconteceu e que ele estava se sentindo popular. O Covinhas tenta explicar que isso não é nada demais, não do jeito que o mob estava pensando que era. E aí o mob é todo ignorante com ele, tá ligado? Sendo que o Covinhas estava só tentando aconselhar ele como um verdadeiro amigo, para que o próprio mob não quebrasse a cara depois. Só que assim, além de estar mais assertivo e se impondo mais, o mob também está mais questionador, cara. Ele questiona o objetivo do Covinhas dizendo coisas como: para que você quer se tornar um deus? O que você faria com o poder de Deus? E além de questionar isso, ele ainda fala que não tá nem aí pra isso. Ele deixa claro que não se interessa por poder e que o Covinhas pode fazer o que quiser com isso, que não é problema dele. O Covinhas acaba saindo dali com cara de tacho, né? Até porque o mob foi meio grosseiro com ele, então o bicho só meteu o pé dali. Sendo assim, a decisão do Covinhas foi assumir a identidade de capacete psíquico para o público e se apropriar de todo o poder daquele brócolis. A crença das pessoas naquele brócolis era convertida em energia essa que o Covinhas roubava para si, e graças a isso ele conseguia até mesmo adentrar o pensamento das pessoas e influenciar diretamente suas vidas, fazendo lavagem cerebral para que elas passassem a adorar e até mesmo rezar para aquela árvore divina. E ele fica tão poderoso que consegue controlar até mesmo outros paranormais como o Litsu e o Hanazawa, por exemplo. E por essa lavagem cerebral nas pessoas que o mob fica bolado e vai peitar do Covinhas, tá ligado? Afinal, como o próprio já disse, ele não ligava a poder, e o Covinhas podia até mesmo roubar todo o poder do mundo, mas mexer com o livre-arbítrio das pessoas é algo que o mob condenava, cara. Sendo assim, ele vai para o confronto contra o Covinhas, que inicialmente estava se escondendo atrás de marionetes feitas através do próprio brócolis, fazendo com que elas atacassem o Shigeo em seu lugar, tá ligado? Essa atitude estava elevando cada vez mais a raiva do mob, e ficava questionando o porquê do Covinhas não aparecer pessoalmente.
E por causa disso o garoto chora e sente uma dor no peito, pois ele sente sua raiva crescendo cada vez mais dentro de si, e seu maior medo é justamente perder o controle e fazer alguma coisa que não queira, alguma coisa que possa se arrepender depois. Então, a luta prossegue, até que finalmente o Covinhas aparece em sua frente, agora na sua nova forma, o Deus Covinhas. E aí, dito isso, eles continuam lutando, e cara, essa luta deles foi muito foda, mano. Eu tava curtindo pra caralho, ainda mais com a contagem subindo durante o episódio inteiro. Quanto mais perto do 100% a porcentagem chegava, mais eu ficava hypado. Inclusive, esse episódio 5 acabou na melhor parte, mano. Como o mob estava se sentindo popular e ele ia até mesmo encontrar a Mesato no parque e conversar sobre a religião do capacete psíquico, justamente por estar se sentindo popular, ele começou a se preocupar mais com o seu visual, tá ligado? E com isso resolveu comprar roupa nova. Sendo assim, ele conversa com o Taylor, e o Taylor se dispõe a ajudar o garoto a se vestir melhor, e aí acompanha ele durante as compras, onde eles levam uma camisa nova para o mob. Lembrando que nessa hora, a raiva do mob já estava em 99% e eu já estava todo arrepiado, louco pra ver a porrada comendo solta. O mob claramente estava muito puto, a raiva dele era perceptível pelo olhar, e o Covinhas chegou até mesmo a sentir a tensão no ar. Mas aí, quando a fumaça baixou, deu pra ver que a explosão arregaçou o uniforme escolar do mob e o Covinhas conseguiu ver a camiseta do Shigeo. Nessa cena eu simplesmente perdi tudo, filho. Impossível tancar esse que o mob fez. Que camisa horrorosa é essa? Eu terminei esse episódio dando risada e ao mesmo tempo hypado, mano. Foi muito bom, moleque. O 100% foi atingido porque um maluco falou mal da camiseta do outro. Aliás, o Taylor deve guardar algum ressentimento ou alguma mágoa contra o Shigeo, cara, porque não é possível, mano. Como é que um cara que é popular com as garotas e até considerado muito bonito por elas, consegue recomendar uma camiseta tão horrível quanto essa, cara? Pô, irmão, se fosse um pijama de macaco eu relevava, velho. Mas usar isso aqui pra sair na rua já é foda, tá ligado? Enfim, continuando a história, o mob atinge os 100%, mas com isso ele não vai pra cima do Covinhas. Muito pelo contrário, ele dispersa toda essa energia destrutiva justamente para que o próprio não ferisse ninguém, tá ligado? E para o mob, o Covinhas falar que sua camiseta era horrível quando todo mundo à sua volta se recusava a fazer isso, foi um grande sinal de amizade ali. E não só isso, como também mostrou que o Covinhas era alguém em quem se podia confiar. E justamente por isso que o mob agradeceu, mano. Ao invés de ir pra cima dele e continuar com aquele embate, foi quando ele reconheceu que o Covinhas sempre foi um amigo. Não só isso, o mob se desculpa por ter sido grosseiro antes, por estar se achando demais e não parar para ouvir algo que o seu próprio amigo queria tanto dizer quando chegou com aquele papo de se tornar Deus. Afinal, era um assunto para o qual o Covinhas estava empolgado para falar sobre. Mas o Shigeo simplesmente não deu a mínima, tá ligado? E com isso foi quando o Covinhas teve uma reflexão também, onde ele percebeu que estava tão forte quanto jamais imaginava, que naquele momento tinha todo o poder do mundo nas mãos, que aliás o mob, a pessoa que ele considerava ser o mais forte de todos, naquele momento mal estava se aguentando em pé, então ninguém poderia impedir ele. E agora de fato o Covinhas poderia ser reverenciado como um deus nesse mundo, já que não tinha mais nenhum obstáculo na sua frente. E aqui é quando entra um ponto que eu gosto muito do jeito que o autor aborda, tá ligado? Seja em Mob Psycho ou em One Punch Man, que é o fato de que, tipo, beleza, me tornei a coisa mais forte que existe nesse mundo, e agora? O que mais tem pra alcançar? O maluco pode fazer o que ele quiser sem se importar com ninguém, sem se importar com nenhuma consequência, mas e agora? O que ele faz? Eu gosto de como o personagem se sente perdido na vida depois de alcançar todo o poder do mundo. Meio que o propósito se perdeu e agora não tem pra onde avançar, tá ligado? E como o Reigi já disse antes, ter todo o poder do mundo não faz ninguém ser especial, cara. O Covinhas estava sentindo aquilo na pele. Ele alcançou seu objetivo, mas isso não parecia algo tão grandioso quanto ele imaginou que seria. Muito pelo contrário, mano. A amizade que ele cultivou com o Shigeo se mostra ser tão grandiosa quanto conseguir todo aquele poder. Pois, querendo ou não, o Covinhas foi alimentando um sentimento genuíno em relação ao mob. Tanto é que é o Covinhas quem salva o mob na luta contra o Mogami, uma batalha onde a mente do mob poderia ter sido quebrada, fazendo assim o garoto se transformar em uma outra pessoa totalmente diferente. E isso não acontece só uma vez, cara. Vai saber o que poderia ter acontecido caso o Covinhas não tivesse acalmado o mob no momento em que o garoto pensava ter perdido a sua família. Isso sem falar que nesse episódio, quando ele usa o raio de Deus contra o mob, ele fica bem preocupado com o bem-estar do garoto. Então assim, ambos conseguem reconhecer o valor que um tem na vida do outro. E por isso que o mob desiste de lutar, ele confia no Covinhas e o Covinhas sempre se preocupou com o mob. Aliás, quanto ao Covinhas, ele não só respeita o Shigeo, como ele o admira genuinamente. O Covinhas nunca teve tanto poder antes, diferente do mob. E no momento que ele começa a refletir sobre isso, ele começa a refletir também sobre o próprio Shigeo. Esse poder todo nunca
nunca subiu a cabeça do garoto, ele sequer ligava pra tanta força assim, e no começo da obra, o Mob nem mesmo queria ter esses dons. Então, quando o Covinhas se dá conta de que o Mob tinha todo o poder para mudar o mundo e mesmo assim seguiu sua vida sendo uma pessoa tão boa, sem fazer o mal pra ninguém, salvando quem precisava e até mesmo inspirando outras pessoas, é quando surge essa admiração, tá ligado? Antes dele refletir sobre isso, podemos dizer que o Covinhas apenas invejava o Mob por ter tanto poder assim. Ainda mais se levarmos em conta que o objetivo do Covinhas era ficar no topo do mundo como se fosse uma espécie de deus, mas só quando ele passou a viver com esse poder que essa inveja se transformou em admiração. Sendo assim, o deus Covinhas desiste daquele seu objetivo de se tornar uma divindade, ou melhor dizendo, ele perde totalmente o interesse por isso, e é por essa razão que ele para de absorver os poderes do brócolis, tá ligado? E justamente por isso que a própria árvore divina desperta uma consciência, que no caso é a do capacete psíquico, e pede para que o Covinhas deixasse o Mob ali mesmo, afinal ele era uma preciosa fonte de nutrientes para ser absorvida. O Covinhas recusa, e por isso os dois começam a brigar. Como o Shigeo estava totalmente zerado e inclusive desmaiado, o Covinhas usa todas as suas forças para lutar contra o capacete. Luta essa que eu achei muito pica, filho. Boa demais, tá ligado? Porradaria de divindades. Eu não poderia querer algo melhor. Mas, em determinado momento da luta, o Mob acorda. Só que o Covinhas usou alguma hipnose nele, mano. O Shigeo não enxergava o Covinhas na sua forma divina, e sim na sua forma antiga, tá ligado? Aquele fantasminha verde. Ele nem mesmo consegue perceber que estava tendo uma luta naquele lugar. Os dois conversam um pouco e o Covinhas diz que o Mob tem que ir para casa com suas próprias pernas, tá ligado? Mesmo estando fraco e cansado, ele precisa levantar e caminhar com suas próprias forças ali naquele momento. Sendo assim, o Mob faz o que seu amigo pediu. O Mob olhou para trás algumas vezes, como se ele próprio sentisse que algo estava errado. Mas, né, sempre que ele olhava para trás, tudo que ele via era apenas o Covinhas de sempre. Inclusive sorridente e acenando. Sendo assim, o Shigeo se sentiu confiante e saiu de lá caminhando, enquanto que o Covinhas ficava para trás para lutar contra o capacete. Luta essa que ele consegue vencer com muito esforço, e não só isso, como ele também apaga a memória de todo mundo em relação àquele dia. A notícia na TV mostra que a árvore divina saiu voando por aí sem nenhuma razão aparente, coisa que comprova a vitória do Covinhas, né? Mas, mesmo sem se lembrar de nada do que aconteceu, o Mob, antes de dormir, sente que alguma coisa está errada. E sente que essa coisa tem a ver com o seu amigo Covinhas, mano. E aí, cara, aqui eu fiquei de coração partido vendo o Mob chorando, viu? Aliás, não só eu, mas como os comentários da Crunchyroll sobre esse episódio mostra que todo mundo ficou com o coração amolecido, cara. Ninguém esperava esse sacrifício do Covinhas. O Mob pode não se lembrar do que aconteceu, mas ele sabe que está relacionado ao Covinhas. E não só que está relacionado com ele, como também que o Covinhas fez algo grandioso pelo garoto. Mesmo quando estava sob efeito da hipnose dele, o Mob saiu daquele brócolis suspeitando que havia alguma coisa errada, sabe? Ele podia não ver o que era, mas se ele sentisse que estava tudo certo, ele não olharia para trás tantas vezes. Inclusive, em uma dessas vezes, ele até olhou assustado, sabe? E agora, antes de dormir, mesmo não se lembrando de nada, ele sabe que isso tem a ver com o Covinhas. E justamente por isso que ele chora. E ao mesmo tempo que ele chora, ele também agradece. Pois acima de tudo que pode ter acontecido entre os dois, o Covinhas foi um verdadeiro amigo. Enfim, essa foi a minha leitura e é a minha opinião sobre os acontecimentos até agora nessa terceira temporada, e depois que ela acabar eu pretendo falar sobre Mob Psycho de novo, referente aos eventos relacionados ao buquê que mostra no pôster de quando a terceira temporada foi anunciada. Filho, essa parte aqui vai ser boa para um caralho e eu tô ansioso pra cacete pra chegar nela, cara. Mas no geral é isso, rapaziada. Por hoje eu vou encerrando por aqui. Então, muito obrigado por quem me acompanhou até agora, cuidem-se e até a próxima.